Então, vamos aqui para nossa aula, que hoje será sobre grandezas diretamente proporcionais. Antes que a gente vá para nossa aula, desejo que você se inscreva aqui no nosso canal Mental Vox, dê um gostei e compartilhe aí com seus amigos para nosso canal crescer mais e mais, certo? A nossa aula de hoje sobre grandezas diretamente proporcional, antes que a gente vá para a nossa aula, a gente tem que entender alguns conceitos. Primeiro conceito é a grandeza. O que é uma grandeza? É tudo aquilo que você consegue medir, como por exemplo, tempo, em horas ou minuto, ou velocidade, quilômetros, e assim sucessivamente. Tudo que você consegue medir é uma grandeza. E proporcionais, que é o que seria uma proporção. Antes que a gente entenda o que é uma proporção, a gente tem que entender o que é uma razão. Se eu tenho, por exemplo, um número 2 terço, 2 terços. O número que está em cima, é o numerador e o número que está embaixo é o denominador. Se eu tenho uma fração, ou seja, eu tenho uma razão. Se eu pegar esse número e igualar a outra fração, ou seja, a outra razão, eu tenho uma razão igual a outra razão, então eu tenho uma proporção, que ele vai chamar proporcionais. É direto quando eu vou multiplicar os meios pelos extremos, ou seja, se eu fosse multiplicar ia ser 2 vezes 6, 12. 3 vezes 4, 12. Se o numerador e o denominador for igual, nesse caso 12 e 12, então é diretamente proporcional, certo? Então, para que a gente entenda grandeza diretamente proporcional, quando há um aumento na medida do primeiro, gera um aumento na medida do segundo. Ou seja, nosso exemplo aqui, se eu tenho 60 e 240, se eu multiplicar o 60 por 2, dá 120. E se eu multiplicar 240 por 2, dá 480. Então, esse outro número cresceu proporcional ao que eu multipliquei, porque foi a mesma quantidade. Então, é direta proporcional. Da mesma forma, eu posso dividir. Se eu dividir 60 para 2, dá 30. Se eu dividir 240 para 2, dá 120, certo? E ao dividir diretamente, então diminuiu na mesma quantidade, tanto o numerador como o denominador, certo? Isso aí é diretamente proporcional. Um outro exemplo, se eu multiplicar por 3, numerador e denominador, 3 vezes 4 dá 12, 0 no caso 120. 3 vezes 6, 18, acrescento 0, 180. Então, 120 e 180 avos cresceu na mesma proporção de 40 a 60 avos. A mesma coisa se eu fosse dividir esses dois valores por 2. 40 por 2 dá 20 e 60 para 2 dá 30. Quando eu dividi na mesma proporção. Por isso que é diretamente proporcional. A outra coisa é quando a grandeza é inversamente proporcional. Inversamente já está dizendo é o contrário. Quando há um aumento na medida de uma delas, a outra medida envolvida, ou seja, grandeza, vai diminuir. Como a gente vai ver aqui no exemplo. Se eu tenho 120 km, em uma hora a grandeza é quilômetro e hora. Se eu tenho 120, o total é em uma hora. Se eu dividir 60 para 2, 120 para 2 vai ser 60, que é a metade de 120. Então, as horas, se eu andar mais devagar, as horas vão aumentar. Se eu ainda diminuir para meia hora, as horas vão aumentar, que no caso vai dar 3 horas. Se for 15 minutos, então vai ser 4 horas, ou seja, uma grandeza vai diminuindo e a outra vai aumentando, tende a aumentar. Quando isso acontece, isso é chamado grandeza inversa. Outro exemplo de grandeza inversamente proporcional. A horta de um dos lados deve ser invertida, né? Como diz aqui, 60 para 80 e 6 para x. Então, eu estou invertendo esse lado aqui. Mas a forma de resolver é você multiplica na linha. 60 vezes 6
e 80 vezes x, né? No nosso caso, os nossos valores que estão envolvidos. Então, 60 vezes x e 60 vezes 6. 80 vezes x dá 80x e 60 vezes 6 dá 360. Aí você vai dividir em forma de equações, né? 360 dividir para 80 vai dar 4,5, ou seja, vai ser em 4 horas e 30 minutos. Essa é uma forma da grandeza inversamente proporcional. Então vamos aqui para o nosso exercício. Os organizadores de um show de música fizeram um estudo e elaboraram um quadro para mostrar os efeitos que o preço do ingresso poderia causar em relação à arrecadação, despesas com segurança, quantidade de público presente e número de funcionários necessários. Então, preço do ingresso quando vendido a 30, quando vendido a 60 e quando vendido a 90. Previsão de arrecadação. Quando vendido a 30, deu 360 mil. A 60 o mesmo preço e a 90 o mesmo preço. Previsão de despesas com segurança, 5 mil, 4.500 e 4 mil. Previsão de público presente, 12 mil, 6 mil e 4 mil. Previsão de números de funcionários, 50, 40 e 30. Aí ele pergunta qual dessas grandezas é inversamente proporcional. Lembrando, né, o nosso conceito de grandeza inversamente proporcional, a gente vai ver o que? Por exemplo, previsão de arrecadação, não houve alteração quando o preço do ingresso foi diversificado. A previsão de despesa com segurança praticamente ficou inalterado, que a gente observou quando é inversamente, quando um diminui o mesmo valor, o outro vai aumentar. Então aqui diminuiu 500, depois diminuiu mais 500. Previsão de público presente, 12 mil, então pela metade, e aqui de novo. Previsão de número de funcionários. Então, aqui, a gente vai ver aqui numa perspectiva, né, de uma razão. Esse primeiro, como eu já expliquei, não houve alteração. A segunda, né, previsão de despesa com segurança, 30 para 5 mil, 60 para 4.500 e 90 para 4 mil. Ele vai decrescendo de acordo com vai aumentando o valor do ingresso. Então aqui de 30 para 60 decresceu 500, de 1.500 para 4.000 decresceu também 500. Então aqui é grandeza inversamente proporcional, ou seja, vai decrescendo de acordo que vai aumentando aqui o valor do ingresso. Previsão de público presente, 30 para 12 mil, 30 para 12 mil e 60 para 6 mil e 90 para 4 mil. Se a gente fizer uma perspectiva aqui, 60 para 6 mil, 90 para 4 mil, 30 para 12 mil, 60 para 6 mil e 90 para 4 mil. Né? O que ele diz aí, para 12 mil, para 6 mil e para 4 mil, que é o valor do ingresso. Então a gente vai ver aqui, que foi 1 para 400, fazendo a simplificação, né? Divide 30 para 6, 12 mil para 6, depois o valor por 5, obtém 1 para 400, 1 para 100 e 9 para 400. Então aqui não houve muita perspectiva de aumento. Público presente. O outro, previsão de número de funcionário. Previsão de número de funcionário, você já vê que 30 é 50. De 50 para 60, decresceu 10. E de 40 para 30, decresceu novamente 30. Na mesma proporção, 10 e 10. Então, aqui também é grandeza inversamente proporcionais. Então, despesa com segurança, a B e o número D estão corretos.
Aqui já na nossa segunda questão. Amanda e Carla compraram juntas um pacote de balas com 120 unidades. O valor total das balas foi dividido da seguinte maneira. Amanda pagou R$ 3 e Carla pagou 6. Como podemos ajudá-las a dividir as balas, sabendo que a partilha será proporcional ao valor que cada um pagou? Então a gente vai fazer da seguinte maneira. Trata-se de uma divisão em partes proporcionais, né? Quanto Carla vai ganhar e quanto Amanda vai ganhar. Então vamos chamar de A o número de balas de Amanda e de B o número de balas de Carla. Então a gente vai fazer da seguinte forma. Se Amanda quer, né, o A e a Carla o B juntas, A mais B, elas compraram 120. Carla pagou 3 e, Carla não, Amanda pagou 3 e Carla pagou 6. Então, o valor que eu não sei que é A de Amanda e B de Carla por 6, conforme está, né, descrito na questão. Então, vamos resolver, né, pelas propriedades fundamentais das proporções, os meios pelos extremos. A gente sabe o quê? Que A mais B, que é Amanda mais Carla, é 6, né, Amanda pagou 3 e a Carla pagou 6, que é igual ao que a gente já informou aqui, que a Carla é o valor que ela vai receber por 3 e o valor que Amanda por 3 e a Carla por 6. Então, igual a por 3 igual a B por 6. Sabemos que A mais B é 120, então a gente substitui já aqui A mais B, 120. 3 mais 6 dá 9. E a gente começa, como a gente tem duas incógnitas, A e B, então a gente vai primeiro resolver cada uma separada. Então vamos pela primeira, o da Amanda, A por 3. Então a gente vai multiplicar os meios pelos extremos, né? 9 vezes A dá 9A e 120 vezes 3 dá 360. Depois a gente isola o A, que é o valor que a gente quer saber. 360 dividido para 9 dá exatamente 40. Então, A, que é a Amanda, vai receber 40 balas. A gente sabe também que 1 já é 120, então 120 tirando 40, a gente saberia qual é o valor que a Carla vai receber. Mas a gente, como já está utilizando a propriedade das proporções, a gente vai usar. A gente sabe que A dividido para B é igual a B. A dividido por 3 é igual a B por 6. A gente já sabe qual é o valor de A, então substitui, né? Multiplicando a propriedade das proporções, A vezes 6 dá 6A e 3 vezes B. A gente já sabe quanto é A, que é 40, então 6 vezes 40 igual a 3B. Então 3B, 6 vezes 40 dá 240. 240 dividido pelo valor que tem B, que é 3, então a gente obtém 80 balas. Então, a Amanda tem 40, ganhará 40 e a Carla receberá 80. Essa é a nossa próxima questão, a gente vai considerar algum desses problemas 1, 2, 3 e 4, e a gente vai observar cada um, quais deles envolve duas grandezas diretamente proporcional. Então, nesse nosso primeiro problema, o prêmio de uma rifa seria distribuído em 12 ganhadores, só que apenas 8 ganhadores são legítimos. Então, 12 para 8. Se a gente fizer a simplificação, a gente vai obter 3 para 2. Isso não está diretamente proporcional. Problema 2. Para pintar todo o interior de um triângulo equilátero desenhado em parede, foram gastos 2 tubos de tinta spray. Quantos tubos da mesma tinta serão necessários para pintar todo o interior de um triângulo equilátero cujo lado mede 4 vezes o lado do primeiro? Então vai ser 2 para 4. Cresceu diretamente proporcional, né? O spray pela quantidade, o tamanho do triângulo. Essa já é uma das verdadeiras. Toda a produção de arroz de uma fazenda é embalada em 200 sacos de certa quantidade. Quantos sacos em 1/3 de capacidade? 1/3. Então já está dizendo, se um é em 200, 1/3 dele vai ser a metade. Aliás, cadê? 1/3 de 200 vezes 1/3 dá 1/3. 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 1/3 de
um terço, já é um terço. Então, é dividido aqui 200 para 3. Então, não vai crescer diretamente proporcional. O nosso quarto problema. Ele diz, 3 máquinas, cada uma delas funciona em 4 horas por dia, produzem 480. 3 máquinas em 4 horas produz 480. Então, 5 máquinas em 2 horas vão produzir a metade, né? Então, se há uma diminuição, não é diretamente proporcional, é inverso proporcional. A nossa próxima questão. Considere as afirmações sobre a loteria cujo prêmio é de R$ a ser dividido igualmente entre N acertadores, cabendo R$ a um deles. Então, dessas aqui, qual seria a assertiva? Fixando-se V, as grandezas N e N são inversamente proporcionais. Não, cada uma é proporcional, né? Fixa N e as grandezas V e Q são diretamente proporcional. Então, essa já é a verdadeira. Essa não é inverso. Aí, qual dessas afirmativas são verdadeiras? Então, a segunda é a verdadeira. Entre as situações citadas a seguir, qual é a presente grandeza inversamente proporcional? Então, qual é a grandeza inversa? Quando um aumenta, o outro vai diminuir, né? Para ser inversamente proporcional. Então, a quantidade de máquinas iguais em ação e o número de peças produzidas. Então, uma está direto para a outra. Então, aqui é direto proporcional. A quantidade de ovos e o número de embalagens iguais necessários para guardá-lo. Então, a quantidade de ovos possui a quantidade de embalagem. Então, aqui é direta proporcional. O tempo de viagem de um trem com velocidade constante é a distância a ser percorrida. Então, a velocidade é ideal para a distância. Então, aqui também está conivente, então diretamente proporcional. O tempo para preparar um terreno e o número de tratores de mesma capacidade em ação. Aqui não está dizendo a quantidade de tratores, então a única inversa, o tempo vai ser de acordo com o tanto de tratores, né, para o terreno. Então a única que será verdadeira é o item D. Questão número 7. Em um plantio de arroz em que são utilizados 1 kg de arroz a cada 11 metros quadrados, quantos quilogramas de arroz serão utilizados para se plantar uma área de 682? Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai igualar as grandezas. 1 quilograma faz 11 metros quadrados. Quantos quilogramas farão em 682 metros? Então, a gente vai fazer o quê? Vai multiplicar os meios pelos extremos. 1 vezes 682 e 11 vezes x. 11 metros quadrados vezes x é igual a 1 quilograma vezes 682 metros quadrados. 11x metros quadrados é igual a 1 vezes 682, dá 682 metros quadrados por quilograma. Então, isolando o x, fica x igual a 682 metros quadrados por quilograma, dividido por 11 metros. Então, a grandeza metro quadrado, corta o de cima com o de baixo, e divide 682 para 11, que dá, né, corta as grandezas metro quadrado por metro quadrado, sobra quilograma. Divide 682 para 11, você obtém 62 kg. Se você for plantar 682 metros quadrados, você precisará de 62 kg de arroz. A oitava questão. Daniela percorre diariamente 4 km em 80 minutos, mantendo sempre a velocidade constante. Quanto tempo ela levará para percorrer 10 km, mantendo sempre a mesma velocidade constante? A gente vai fazer, né, igualar as grandezas. 4 km ela faz em 80 minutos. Então, 10 km ela vai fazer em quantos minutos? Então, você vai multiplicar os meios pelos extremos, né? A propriedade fundamental das proporções. Então, você vai fazer o quê? Você vai multiplicar 4 vezes x
e 10 vezes 80, como a gente vai ver aqui. 4 km vezes x igual a 10 km vezes 80 minutos. 4 vezes x vai dar 4x, 10 vezes 80 dá 80 km por minuto. Então, isola o x. 80 km por minuto dividido por 4 km, então, simplificando a grandeza quilômetro, zero. 800 dividido para 4 dá 200 minutos. 200 minutos. A gente sabe que 1 hora é 60 minutos. 3 horas é 3 vezes 60, dá 180. Como são 200 minutos, então a gente vai pegar 200 menos 180 é igual a 20 minutos. Que vai dar exatamente 3 horas e 20 minutos. O desenho de um colégio foi feito na seguinte escala. Cada 4 centímetros equivale a 5 metros. A representação ficou com 10 centímetros de altura. Qual é a altura real em metros do colégio? A primeira coisa a fazer é entender metros e em transformação de centímetro. Então, 1 metro é igual a 100 centímetros. A mesma coisa que 5 metros são iguais a 500 centímetros, como a gente vai compreender aqui no quadro da transformação de medida. Então, se eu tivesse 1 metro, para me chegar em centímetro, eu vou acrescentar, não é só 1 metro, acrescenta 0, então vai ter 100 centímetros. Mesma coisa de 5 metros, igual a 0, chegando na unidade de centímetro, eu vou ter 500 metros. Fazendo, né, a regra de 3 ou unidade fundamental das proporções, a gente vai fazer que 4 centímetros são 500 metros. 10 centímetros, que transformou, né, 5 metros em centímetro, então 4 centímetros é 500 centímetros. 10 centímetros é quantos centímetros, né? Multiplica os meios pelos extremos. Então, 4x e 10 vezes 500. 4x e 10 vezes 500 vai dar 5.000. 5.000 dividido para 4 vai dar exatamente 1.250 centímetros. Só transformando esse 1.250 centímetros em metro, a gente vai aqui no quadro para a gente observar. É 1.250 centímetros. Então, 50, 0 no centímetro, 5 no decímetro, 2 no metro e 1 no decâmetro, né? Quilômetro, hectômetro e a próxima unidade próxima do metro é o decâmetro. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, né? Antes do metro. Então, a gente vai fazer o quê? 0 no centímetro, 5 no decímetro, 2 no metro e 1 no decâmetro. A vírgula estar no centímetro vai até o metro. Então, 1.250 centímetros é igual a 12,50 metros. Essa é a nossa resposta. Trabalhando 10 horas por dia, um pedreiro constrói uma casa em 120 dias. Em quantos dias ele construirá a mesma casa se trabalhar 8 horas por dia? Logicamente, se diminuir a hora, irá aumentar os dias. Trata-se de uma regra de 3, inversamente proporcional. Então, as grandezas horas e dias. Se ele trabalhar 10 horas, vai ser 120 dias. Se reduzir as horas, com certeza vai aumentar os dias. Se 10 horas é 120, 8 horas por dia vai ser maior do que 120. Então, multiplica-se na linha, como a gente vai ver aqui, né? 8 vezes x e 10 vezes 120 é a forma que a gente vai fazer. 8 vezes x igual a 10 vezes 120. 8 vezes x dá 8x, 10 vezes 120 dá 1.200. Isola x igual a 1.200 dividido para 8. Então, vai ser 1.200 dividido para 8, vai ser 150 dias, como a gente já havia afirmado aqui anteriormente. Se eu trabalhar 10 horas,
vai ser 120 dias. Se diminuir as horas, vai aumentar os dias, como a gente encontrou 150 dias. Essa foi a nossa aula sobre grandezas direta e inversamente proporcionais. Existe na nossa aula os vídeos sobre razão, proporção e grandezas. Se você tiver dúvida ainda, você procura aqui no nosso canal Mental Vox e até a próxima aula.